Se eu vejo um monte de gente quebrada querendo fórmula mágica, enquanto ignora o óbvio, enriquecer é simples, mas ninguém aguenta o preço. E o preço não é dinheiro, é um hábito. Um único hábito que transforma qualquer idiota disciplinado num milionário funcional. Não estou falando de mindset positivo, não estou falando de ler 30 livros por mês. Isso é enfeite. O que me fez rico foi brutal, incômodo e repetitivo. Não era bonito, não era inspirador, mas funcionava. Funcionava rápido. Eu não precisei de talento. Eu precisei de foco doentio, decisões impopulares e uma agenda de guerra. O que eu vou revelar aqui hoje, pouca gente vai ter coragem de aplicar. Mas quem aplicar vai ver a diferença em tempo recorde. Porque a verdade é essa. Você não está pobre por falta de oportunidade. Está pobre porque foge do que realmente funciona. E eu não estou aqui para ser legal com ninguém. Estou aqui para mostrar por que você ainda não chegou lá. E como pode virar o jogo agora, sem frescura e sem desculpa. Se você acha que precisa de mais tempo, mais sorte ou mais conhecimento, está completamente enganado. Eu vou te mostrar o que realmente separa os ricos dos esquecidos. E quando terminar de ouvir isso aqui, vai ficar difícil continuar se enganando. Porque esse hábito muda tudo. E ele vai te exigir mais do que você imagina. Eu nunca fui movido por vontade. Vontade é fraca. Eu fui movido por obsessão. O resultado final sempre foi tudo o que importou para mim. Enquanto outros estavam tentando encontrar motivação, eu já estava com a cara no chão, mastigando vidro e pedindo mais, porque eu sabia onde queria chegar. E nada me tirava do foco. A minha mente não abria espaço para distração. Quando eu queria algo, não existia mais nada. Eu não me importava se o mundo estava pegando fogo lá fora. Enquanto eu respirasse, eu faria acontecer. Nunca me preocupei em parecer equilibrado, porque gente equilibrada vive uma vida medíocre. Eu preferi ser um louco, com o resultado do que mais um com desculpa. Os fracassados chamam isso de exagero. Eu chamo de padrão. Musk dormiu na fábrica. Jobs foi chamado de lunático. Esses caras não estavam buscando equilíbrio. Eles estavam possuídos por um propósito. Eu também fui. Ainda sou. Obsessão pelo resultado não é opcional para quem quer deixar marca. Ou você é engolido pelo mundo, ou você devora ele. Minha parede tinha metas escritas com marcador permanente. Minha agenda era uma sequência de alvos, não tarefas. Cada reunião era um passo milimetricamente calculado. Se não servia para o meu objetivo, era lixo. Se me tirava 5 minutos do foco, eu cortava. Gente fraca chama isso de frieza. Eu chamo de inteligência brutal. E não adianta ter obsessão se você não sabe lidar com o desconforto que vem com ela. Porque quem é obcecado pelo resultado não foge da dor. Ele convida a dor para a mesa. E foi quando eu comecei a me alimentar do desconforto que tudo começou a crescer num ritmo que assustava até quem me apoiava. Toda vez que eu senti que estava crescendo, estava doendo. Não existe avanço sem desconforto. A vida me ensinou isso com socos na cara e sem anestesia. Crescimento real não vem com elogios, vem com noites sem dormir, pressão nos ombros e uma dose diária de incerteza. Quem foge disso, foge do próprio potencial. Eu aprendi a correr em direção ao que me assustava. Sempre que meu corpo queria fugir, eu dava mais um passo. Porque eu sabia que era ali, exatamente ali, que morava a versão mais forte de mim. E quanto mais desconfortável, mais claro ficava. Se estava doendo, era porque estava funcionando. As pessoas vivem buscando zonas de conforto como se fossem abrigo. Para mim, conforto sempre foi prisão disfarçada. Os maiores saltos que eu dei na vida vieram depois de momentos insuportáveis. Rejeições, falências, traições. Nada disso me destruiu. Pelo contrário, tudo isso me forçou a crescer com pressa. Sabe o que separa os que vencem dos que apenas tentam? A disposição de aguentar o que ninguém quer aguentar. Eu permaneci quando todo mundo desistiu. Eu insisti quando o chão desapareceu. Eu aguentei críticas, dúvidas, pressão. Não porque era fácil, mas porque eu entendi que a dor
era o preço do próximo nível. E foi nesse ambiente hostil, sujo, incômodo, que eu descobri que tempo não era só uma coisa que passava. Era algo que eu precisava guerrear todos os dias, como se estivesse perdendo dinheiro a cada segundo. Eu nunca enxerguei o tempo como algo abstrato. Para mim, tempo sempre foi dinheiro vivo queimando no bolso. Se eu perdesse um minuto, era como se tivesse rasgado uma nota de 100. Gente que brinca com a agenda vive reclamando da falta de resultado. Eu não tinha esse luxo. Cada hora minha era uma peça estratégica num tabuleiro de guerra. Enquanto os outros perdiam manhãs em redes sociais ou batendo papo inútil, eu estava com a cara enfiada em números, metas e decisões. A minha agenda não era uma lista de compromissos, era um plano de ataque. Tudo tinha função. E se algo não me levava mais perto da meta, eu eliminava sem piscar, sem culpa, sem apego. Eu não acredito em equilíbrio entre vida e negócios. Isso é papo de gente que nunca construiu nada grandioso. Quando eu estava no campo de batalha, minha agenda era minha arma mais poderosa. Eu sabia o que fazer em cada minuto do dia. Isso me dava vantagem. Me tornava mais rápido, mais letal, mais eficaz. Quer saber o que me dava nojo? Reuniões sem propósito, telefonemas longos e gente que chegava atrasada. Essas coisas são veneno para o desempenho. Eu cortava tudo isso na raiz. Se alguém queria falar comigo, tinha que ter clareza, objetividade e utilidade. Tempo é ativo, não é favor. Quem não entende isso, vive devendo para si mesmo. E quando eu comecei a medir meu tempo como se fosse ouro líquido escorrendo das mãos, eu percebi que as pessoas ao meu redor estavam me custando caro demais. Foi aí que eu precisei fazer uma escolha dura e necessária. Eu nunca fiquei rico rodeado de gente devagar. Gente lenta me fazia andar para trás. Energia negativa era como areia movediça. Quanto mais você tenta salvar alguém, mais você afunda junto. Então, eu comecei a cortar, um por um. Sem cerimônia, sem explicação, sem culpa. Porque minha vida não era ONG emocional, era missão. As pessoas me chamaram de frio. E talvez eu seja. Mas fui esse gelo que me protegeu do fogo da mediocridade. Quando eu percebia que alguém estava sempre reclamando, duvidando ou atrasando processos, eu desligava. Literalmente. Desconectava o telefone, encerrava reuniões, mudava de círculo. Meu tempo é curto demais para consertar quem não quer crescer. Eu precisei olhar nos olhos de amigos antigos e cortar o laço. Alguns familiares também. Isso doeu? Claro. Mas menos do que continuar andando com pesos nas costas. Eu não podia carregar gente que só sabia frear. Eu não podia crescer em um solo contaminado por desculpas. Então, eu limpei o terreno. E só depois disso, o dinheiro veio com força. A maioria está quebrada porque vive rodeada de vozes erradas e não percebe. Gente que diz, isso não dá certo, isso é arriscado. Ninguém nunca fez isso. Eu fiz. E fiz calado, porque aprendi que os barulhentos são os primeiros a correr quando a pressão aperta. Foco exige silêncio. E silêncio exige distância de quem trava tudo. Depois que eu me livrei dos negativos, tudo fluiu com mais velocidade. Mas aí surgiu um novo desafio. Se eu queria algo grande de verdade, eu teria que apostar alto. Bem mais alto do que todo mundo dizia ser seguro. Eu nunca conheci ninguém verdadeiramente rico que jogasse pequeno. Todos os que construíram impérios apostaram alto, quando tudo parecia insano. Eu aprendi cedo que o mundo recompensa quem tem coragem de parecer louco. Eu arrisquei empresas inteiras, reputação, relacionamentos, porque para mim o fracasso já era garantido, se eu não ousasse o suficiente. Jogar seguro é o maior risco. É o risco de passar a vida inteira invisível. Eu nunca aceitei isso. Preferi errar tentando algo grandioso do que acertar vivendo pequeno. Quando eu investi tudo que tinha, disseram que eu era imprudente. Quando funcionou, me chamaram de gênio. Mas só quem corre risco sabe o que isso realmente custa. A maioria das pessoas vive com medo de perder o pouco que tem. Por isso nunca conquista nada além disso. Eu perdi muito, sim.
mas toda perda foi o preço de uma virada. Eu me joguei onde os outros hesitavam, e por isso eu cheguei onde poucos pisaram. O topo não é um lugar para quem precisa de garantias, é para quem transforma medo em estratégia. Não existe investimento 100% seguro, nem só financeiro. Estou falando de tempo, energia, reputação. Eu apostava alto em ideias que ninguém acreditava. Negócios, parcerias, decisões impopulares. Porque eu não precisava da permissão de ninguém. Só de visão, coragem e execução. E com o tempo, entendi que coragem não era o suficiente. Coragem sem disciplina vira impulso cego. E foi aí que eu percebi que o verdadeiro diferencial não era o risco. Era a brutalidade com que eu seguia o plano, sem dar espaço para preguiça, distração ou moleza. Eu nunca fui o mais inteligente da sala, nem o mais criativo, mas ninguém era mais disciplinado do que eu. E foi isso que me colocou no topo. Enquanto os outros descansavam, eu repetia. Enquanto os outros buscavam motivação, eu seguia o plano. Disciplina é fazer o que precisa ser feito, mesmo quando tudo dentro de você quer parar. E eu sempre fiz. A maioria falha porque quer resultado rápido com esforço emocional. Querem se sentir bem para agir. Eu nunca esperei me sentir bem. Eu só fazia. Levantava antes de todo mundo, organizava cada detalhe, executava com precisão. Meu café da manhã era rotina. Meu almoço era foco. Meu jantar era meta batida. Eu tinha horários inegociáveis. Tinha metas diárias. Tinha rituais que eram quase militares. Porque eu sabia que quando o talento falha, é a disciplina que salva. Eu não confiava em boas intenções. Confiava no relógio, na repetição e na consistência. A disciplina moldou meu caráter e minha fortuna. Muita gente diz que é difícil manter isso. Eu respondo: difícil é ser pobre. Difícil é depender dos outros. Difícil é viver uma vida aquém do que você poderia ter. Disciplina é duro no começo, mas vira armadura com o tempo. Eu não precisava mais pensar. Eu só fazia. Automatizei minha grandeza no sangue. E quando isso virou parte da minha identidade, tudo começou a acelerar. E foi aí que eu percebi. O que me enriqueceu não foi o talento, nem a sorte, nem o carisma. Foi um único hábito que poucos conseguem sustentar. E é sobre isso que todo mundo quer saber. Agora que você sabe qual é o hábito que enriquece qualquer um em tempo recorde, a pergunta é só uma. Você vai aplicar ou vai voltar para sua rotina medíocre fingindo que aprendeu alguma coisa? Porque não adianta ouvir, concordar e continuar igual. O mundo está cheio de gente que sabe, mas quase ninguém faz. Até quando você vai aceitar viver com menos do que poderia? Até quando vai se esconder atrás de desculpas, procrastinação e não é o momento? Se você não começar hoje, vai estar no mesmo lugar daqui a 1 ano. Ou pior. E a culpa não vai ser de ninguém, a não ser sua. Você já tem a chave na mão. Vai abrir a porta ou vai continuar batendo na tranca errada? Se alguma parte desse vídeo te incomodou, parabéns. É porque bateu onde precisava.